Paz seja convosco, eu sou o pastor Fábio Pereira. Vamos a mais um curso, a mais um módulo, e vamos estudar nesse módulo a disciplina Seitas e Heresias. Essa é a nossa aula de número 1. Nessa aula nós estaremos trazendo a definição de seitas e também de heresias. Eu espero que essa aula seja uma bênção e que Deus em Cristo continue nos abençoando. Quero fazer uso de um texto sagrado, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, verso 14, que diz: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrinas e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Bem, queridos, baseado nesse texto, nós percebemos a importância deste assunto em pauta, do estudo de seitas e heresias, para que não sejamos enganados pelos falsos ensinamentos, pelas falsas denominações. Daí se faz necessário ter um conhecimento básico a respeito do assunto. Nessa aula, nós estaremos trazendo apenas a definição de seita e heresia, e vamos começar pela definição bíblica. As palavras seitas e heresias, elas derivam de uma palavra grega que quer dizer escolha, partido, tomado, corrente de pensamento, divisão. Então nós temos aqui a definição bíblica para seitas e heresias. E essas duas palavras, elas derivam da mesma palavra grega. E aí nós temos a ideia de escolha de partido, aquilo que na verdade causa divisão. Esse é de fato o objetivo das seitas e também das heresias. Aqui nós temos uma definição simples, básica, uma definição dentro do contexto bíblico do que é seitas e heresias. Dando continuidade, eu quero dizer aos senhores que essa palavra ela é empregada no Novo Testamento e ela possui, na verdade, dois sentidos principais. O primeiro sentido é que seita, no sentido de facção ou partido, um corpo de partidários de determinadas doutrinas. Aqui nós temos o primeiro sentido dentro do contexto do Novo Testamento do que é uma seita. É um partido, é um corpo de partidário de determinadas doutrinas. E aí nós temos algumas referências bíblicas como exemplo desse sentido dentro do contexto do Novo Testamento. O outro sentido é que seita é a opinião contrária à doutrina prevalecente, de cujo ponto de vista é considerada uma seita. Também temos aqui as devidas referências. E nesse segundo sentido, nós já percebemos que seita é um grupo de pessoas que professam uma fé, um ensinamento que é o contrário do ensinamento prevalecente, ou seja, daquele ensinamento fundamentado na Bíblia. Então dá para perceber que uma seita ela vai de encontro com aquilo que de fato a Bíblia nos ensina. Então nós temos aqui a definição bíblica do que é seita. Vamos agora conhecer a definição etimológica. E aí nós sabemos que essa palavra ela vem do latim e essa palavra se transformou na palavra secta, que quer dizer seguir, acompanhar. E quando nós observamos o dicionário Aurélio, você vai perceber que seita quer dizer doutrina ou sistema que diverge da opinião geral, comunidade fechada, teoria de um mestre seguida por muitos. Então aqui também está claro que uma seita é um ensinamento ou, na verdade, um conjunto de ensinamentos que divergem do que é padronizado na Bíblia. E aí as seitas geralmente são comunidades fechadas, vamos ver isso mais à frente nas demais aulas. E as seitas elas têm uma característica parecida. Elas, na verdade, os seus seguidores, eles sempre têm um mestre e a ideia desse mestre que é seguida por eles. Então nós temos aqui a definição etimológica. Também
Vamos conhecer a definição teológica. Teologicamente falando, podemos dizer que seitas e heresias podem ser definidas da seguinte forma. Seita. Seita é um grupo doutrinário ou um conjunto de pessoas que professam uma crença diferente daquela que é considerada genuína, verdadeira. Facção, partido, comunidade fechada e partido. Então, mais uma vez, você percebe que a seita é um grupo de pessoas que possuem o seu ensino, e esse ensino, na verdade, ele é divergente do que a Bíblia ensina. Esse ensino ele vai contrário às doutrinas fundamentadas na Bíblia. Então, seita é um grupo de pessoas que seguem ou professam uma doutrina que não está fundamentada na Bíblia. Seita, né? Nós vemos a definição de seita, e heresia, na verdade, são doutrinas antibíblicas defendidas por esse grupo. Então, observa, se a seita é um grupo de pessoas que professam uma fé, que defendem o ensinamento, que pregam, ensinam uma doutrina que vai de encontro com a Bíblia, a heresia, na verdade, são exatamente as doutrinas, ou seja, os ensinamentos antibíblicos defendidos por esse grupo. Então, nós temos aqui a definição do que é seita e do que é heresia. Para concluir, nós queremos resumir dizendo a você que seita é um grupo de pessoas com um pensamento comum ou partido. Podemos também chamar de seita um grupo que ensina heresias. Então, o que é seita? Seita é um grupo de pessoas que defendem o ensinamento que vai de encontro com a Bíblia, ou seita é um grupo que professa, que ensina heresias. E aí você vai saber que heresia é um falso ensino, doutrinas não bíblicas ou distorções da doutrina bíblica. E aí nós temos uma referência da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1, também capítulo 3, versículos 15 a 17. Então é isso aí, querido. Nós temos aqui uma introdução básica do que é seita e do que é heresia. Eu espero que essa aula tenha sido uma bênção e que essas informações, de fato, podem contribuir para o teu crescimento espiritual. Até a próxima aula. Que Deus em Cristo